as maiores armadilhas do nosso caminho somos nós que colocamos. Surpreenda-se. As maiores armadilhas do meu caminho para chegar até aqui, fui eu que coloquei. Teve muito inimigo que apareceu? Teve. Teve muito ataque espiritual? Teve. Mas as maiores, fui eu que coloquei. Eu mesmo. A gente mesmo se atrapalha. A gente mesmo cria nossos problemas. Se você parar para pensar assim, dos 5 problemas que você tem na vida hoje, 3 você criou sozinho. Ninguém foi lá e estourou teu cartão de crédito. Você foi lá e gastou porque quis. Ninguém foi lá e ofendeu teu marido ou tua esposa. Você foi lá e na briga falou o que queria e o que não queria e ofendeu. A maioria dos problemas que a gente está lidando, financeiro, emocional, sentimental, familiar, de saúde. Existem muitos problemas, a gente está lutando contra um câncer lá com a minha sogra. E eu lembro que eu conversei com o médico, né? Ela já está na terceira tentativa de operação, de químio e tal. Eu falei, isso foi provocado por alguma coisa? O médico falou, existem doenças que não são provocadas, elas acontecem. Mas 81% das doenças do ser humano são provocadas. 19 acontecem. Diabetes. Minha mãe, que nós perdemos ano passado, minha mãe tinha diabetes. É provocada ou acontece? Na maioria das vezes é provocada. Existe uma diabetes que acontece. Mas a maioria das vezes é provocada. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca e tudo. Pá. A maioria, ou seja, a maioria dos seus problemas você provocou. Agora, talvez você não saiba por onde entra a maioria dos seus problemas. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse Provérbios, se puder, capítulo 18, versículo 20, se você tem como acompanhar. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu vou te dar o porquê, da onde vem as armadilhas que você coloca no seu caminho. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia mente? A Bíblia pode mentir? A Bíblia pode brincar com a gente? Não. Sabe o que é sabedoria milenar? Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás e até hoje está dando certo. Sabe o que a sabedoria milenar está nos dizendo? Que na sua boca está o poder da vida e da morte. Ou seja, biblicamente falando, a maioria das armadilhas que nós colocamos no nosso próprio caminho vem daquilo que falamos. Ontem à noite, eu cheguei de viagem ontem e aí fui colocar as crianças para dormir, cheguei à noite, cansado e tal. E a gente veio me contar uns problemas da escola das crianças, que ele tem que resolver, não sei o quê. Aí a conversa começou a ficar mais calorosa. Quem é casado entende, você começa, mas não é assim, não, é assim sim. Não, mas tem que ser do meu jeito. Não, calma aí, vamos ver assim. Então muda de escola. Não, mas quando a conversa começou a ficar mais calorosa, me deu vontade de falar uma coisa e eu pensei em falar. Sabe aquela coisa que você fala que é dura, mas vai acabar a conversa? Quando a palavra veio na minha mente, o Espírito Santo falou assim, vai falar isso? Porque por mais que isso não seja ofensivo para ela, você sabe o que está declarando no mundo espiritual. E aí eu dominei meu espírito, porque a Bíblia diz que é melhor o homem que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É melhor o homem que domina as suas emoções do que o guerreiro fortão que faz e acontece. E aí eu segurei, meditei, Senhor, segura, e não falei. Por quê? Porque tudo que você fala
vira a favor ou contra você no mundo espiritual. Para pensar quantas besteiras você já falou sobre você mesmo. Para pensar quantas palavras de maldição você jogou contra você mesmo. Contra seu próprio negócio, contra seu casamento. Esse homem não presta. Essa mulher é isso. Meu filho aquilo. Esse emprego é uma droga, mas é um emprego que está pagando suas contas. Mas no mundo espiritual, entra a informação, você joga, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nisso que você está falando. Quando a neurociência, por exemplo, vem falar de atitudes positivas, aí vem a ciência dizer que se você tiver uma mente positiva, atitudes positivas, a sua vida começa a ser melhor. Mas não é a neurociência que diz isso, a Bíblia está falando há 3.000 anos atrás, que o poder da vida e da morte está no que você fala. Se você começar a falar coisas boas, se você começar só a declarar, profetizar, direcionar, abençoar, a sua vida vai começar a ser isso. Eu não sei quem de vocês aqui já assistiu, eu não lembro o nome do filme exatamente, das irmãs Williams, de tênis. Lembra da Serena Williams e da Venus Williams? Tem um filme do pai dela. Interessantíssimo. Eu fui assistir a final do basquete nos Estados Unidos, da NBA, e jogou Miami Heat e Boston Celtics. E aí a gente ficou numa área onde ficou muitos artistas, e na minha frente estava a Venus Williams. Aí anunciaram, está aqui conosco a campeã de tênis, Venus Williams. E a Janine falou assim, você já assistiu o filme? Eu falei, não, temos que assistir. Aí fomos assistir um filme. O filme é o seguinte, numa época em que os negros nos Estados Unidos não tinham muitas oportunidades, tinha acabado de passar a segregação, né? Os negros ainda viviam bem separados dos brancos. Até hoje nos Estados Unidos tem bairros de negros e brancos, até hoje, né? Mas naquela época era muito mais visível a separação. Então, o pai das meninas, eram várias meninas, se não me engano, eram 5 filhas, mulheres. Ele escolheu 2 delas, quando eram bem pequenininhas, chamou e falou o seguinte, vocês serão campeãs. A única coisa que eu sei fazer é jogar tênis. Ele trabalhava de madrugada, tipo numa loja de conveniência para ganhar um salário mínimo. Mas como no colégio ele tinha feito tênis como esporte, que lá nos Estados Unidos você faz sempre um esporte no colégio, ele sabia jogar tênis. Então ele passava as manhãs ensinando as meninas. E à noite trabalhava por aquele salário. E todo dia ele botava a mão na cabeça dela e falava, você vai ser a campeã de Wimbledon, que é o campeonato mais importante. Você vai ser uma campeã mundial. Mas ele não só declarava, ele também treinava. Anota isso aqui que isso vai mudar a sua vida. Aprenda a declarar e a treinar em cima do que você declarou. Isso aqui muda a vida do ser humano. Aprenda a declarar e treinar em cima do que você declarou. Então se você declarar assim, ó, eu vou ser próspero na terra. Se fosse assim, todo mundo vai falar, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Aí vira só pensamento positivo. Se você declara e treina para isso, você muda a sua vida. Eu vou ter uma família feliz, meu casamento será blindado. Você declara e treina, seu casamento vai ser inconfundível, imbatível. E foi isso que aconteceu com aquele pai. Ele botava a mão sobre elas e declarava, você vai ser campeão, e de dia treinava. De dia treinava, à noite declarava, profetizava e de dia treinava. Falava, vocês vão ser isso. E as outras irmãs, eu também quero jogar. Ele falou, não consigo. Eu só consigo treinar 2. Eu não consigo treinar 5. Então eu vou pegar as 2 mais velhas aqui e vou treinar. E deu destino diferente para as outras. Você pode ser uma economista. E ele falava muito isso, olha, nós somos negros. A gente não tem muita oportunidade aqui.
Se nós falharmos, nós vamos ser como qualquer um que está lá fora, lá, drogado, se prostituindo. E quando ele falou isso, me caiu uma ficha. Só desiste quem já tem o que comer. Só desiste quem tem outra opção. Quem não tem o que comer, quem não tem opção, não desiste não. Fica lutando até conseguir. Esse negócio, vou desistir, a pessoa que fala, vou desistir de tudo. É que ela tem um jeitinho para ir para alguma coisa. Porque às vezes que eu não tinha o que comer em casa, eu ia para a rua e só voltava quando eu conseguia alguma coisa. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu já era casado. Eu lembro de um dia especificamente, em que a gente não tinha nada em casa assim, e eu falei, Janine, eu vou para o centro do Rio de Janeiro, era de manhã, eu morava no Rio, morava no subúrbio. Eu lembro de andar até a casa do meu pai, que era uns 3 quilômetros da minha casa, eu fui andando, pedi R$2,40. Eu lembro que era a passagem de um ônibus que me levava para o centro do Rio de Janeiro. E eu passava nas lojas e falava assim, quanto é que vocês pagam para panfletar? O cara falou, mas você vai panfletar mesmo? Você vai? Eu falei, vou. E eu ia de roupa social, que era minha roupa de ir para a igreja domingo, para passar credibilidade. E na época, se eu não me engano, eles pagavam R$25, R$20, para você passar o dia panfletando. E eu voltava com aqueles R$20 feliz. Passava na padaria, gastava uns R$5. Na época, com R$5 eu conseguia comprar 2, 3 pãezinhos e um pouquinho de mortadela. Levava o café, aquilo já me levava uma alegria de não vou deixar faltar nada em casa. Sabe quando é que eu pensei em desistir? Nunca. Porque se eu desistisse, não ia ter o que comer mesmo. Eu não ia ter para onde ir, não. Então o pai dessas meninas, ele não pensava em desistir, foi humilhado. A polícia parava ele. Os traficantes da região começaram a implicar com a família dele. Sabe quando é que ele pensou em desistir? Nunca, porque não tinha outra opção. Quem pensa em desistir é porque tem outra opção. É quem tem um vizinho que sabe que vai dar de comida, sabe que tem avó que vai lá e cozinha. Quem não tem opção vai para a rua e trabalha e não desiste dos seus sonhos, não. Na maioria dos casos. E as meninas começaram a ser treinadas, ele começava a ligar para os treinadores grandes e falava, você precisa conhecer minha filha, você precisa conhecer o talento aqui, levava as meninas. Elas eram rejeitadas num treinador, ele levava no outro. Ele não desistia, porque não tinha outra opção. E existe tanto poder nas palavras, tanto de vida quanto de morte, por isso você precisa selecionar muito bem o que você fala. Quantas vezes meu filho José voltava do futebol, ele faz escolinha de futebol, fala, pai, eu sou muito ruim no futebol. Eu falei, quê? Você não treinou futebol, é isso que você quer dizer. Muda as palavras. Porque ninguém é ruim. Você só não treinou. Se treinar todo dia, você pode não ser o Cristiano Ronaldo, mas vai começar a acertar a bola. Então não existe negócio de bom e ruim, existe quem treina e quem não treina. Então você precisa começar a mudar as palavras. Você nunca mais fala que não pode o que é ruim. Fala, pai, eu ainda não treinei o suficiente, por isso que eu não fui bem hoje. Fala assim, ok. Eu cuido para que meus filhos não usem palavras que virem armadilhas para o futuro dele. Eu não posso, eu não quero. Eu não mereço. Eu nunca vou ser igual a você. Meu filho Joaquim tem 4 anos. Chegou esse dia e falou, pai, quando eu crescer, eu quero ser pastor. Eu falei, que bom, filho, que alegria. Ele falou, pai, eu vou ser igual a você? Eu falei, não, filho, você vai ser muito maior do que o papai. Porque o papai veio de um lugar daqui de baixo. Você já vai começar daqui. Papai preparou um caminho para você entender da Bíblia mais do que eu, para você amar as pessoas ainda mais do que eu, para você ter um compromisso com Deus ainda maior do que o meu. Papai vai preparar tudo para você ir muito mais longe do que eu. Eu quero que você sempre declare isso. Eu vou ser maior que papai. Nós precisamos treinar as pessoas que estão à nossa volta para usar a boca para a vida e não para a morte. Essa casa é uma droga, mas é a casa que você tem para dormir hoje. Vai para a rua dormir então. Esse carro é muito ruim, mas é o carro que você merece, porque cada um tem aquilo que merece, tá?
Cada um tem aquilo que merece. Começa a focar mais, começa a trabalhar mais, começa a mudar sua mentalidade para ver se não melhora. Duvido não melhorar. Começa a gastar menos do que ganha, se organizar financeiramente, trabalhar com mentalidade de longo prazo. Calma, eu vou esperar. Cada um tem aquilo que merece. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Não tem acepção de pessoas no plantio e na colheita. Não importa a tua religião, não importa a tua cor da pele, não importa se é pobre ou se é rico. Plantou, colheu. O rico não tem um carro que tem porque é rico. Ele tem um carro que tem porque em algum momento ele plantou e agora está colhendo. Quem tem a família equilibrada não está com a família equilibrada porque é sortudo. Porque sorte nem existe. Ele está com a família equilibrada porque em algum momento aquele casal plantou perdão, compreensão, diálogo. Tá bom, deixa para lá, tá bom, vou ceder. Não, por amor às crianças, vamos continuar, vamos equilibrar, vamos fazer um tratamento, vamos buscar ajuda, vamos orar juntos. Em algum momento foi plantado para o equilíbrio chegar como colheita.